E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre Piranesi, de Susanna Clarke, um livro que literalmente mudou a minha vida e também mudou a forma como eu enxergo a leitura. No meu último vídeo eu cheguei a comentar sobre esse livro e como que ele mudou a minha vida. Eu decidi voltar a ler esse ano. Foi esse livro que girou a chavinha na minha cabeça e me fez querer ler mais livros, principalmente livros como esse. Você não só lê por entretenimento, mas livros que também mexem com a gente, sabe? Você fica refletindo durante e depois da leitura, você vai ficar com a história na sua cabeça. Mas afinal de contas, sobre o que é Piranesi, né? Por que é um livro tão maravilhoso? Por que eu decidi ler, sendo que eu não estava lendo nada, né? Por que esse livro? O motivo da escolha foi a sinopse, que eu achei interessante, a quantidade de notas altas que esse livro tem, a quantidade de gente que recomenda esse livro e a quantidade de prêmios que a autora Susanna Clarke ganhou. Então só aí já despertou minha curiosidade. Mas afinal de contas, o que é essa história maravilhosa de Piranesi? A história se passa dentro de uma casa gigantesca, imensurável realmente. A gente vai acompanhar o Piranesi, que é esse cara que vive nessa casa e ele vive sozinho. Na verdade, logo depois a gente vai descobrir que na verdade ele não vive sozinho, ele tem também o outro. Só que o outro ele só vê toda sexta-feira. Eles se encontram para conversar sobre as descobertas que eles fizeram na casa durante aquela semana. Então cada um meio que olha uns lugares da casa e eles se encontram para conversar sobre o que eles descobriram. Basicamente é isso, tá? A sinopse é engraçada desse livro porque não tem como você falar muito, senão você vai entregar alguma coisa. É uma história de fantasia, que aí você vai ter esse cara que tá vivendo meio que sozinho no mundo, na casa, e ele tem que viver na casa, né? Ele tem que comer, caçar, proteger do frio, uma vida de sobrevivência mesmo. É uma história muito legal, é uma história extremamente curiosa, é uma fantasia que rapidamente vai se transformar numa história de sociologia, filosofia, psicologia, mistério pra caramba também. Você vai descobrindo coisas conforme o personagem vai descobrindo. Ele tem uma narrativa muito peculiar. Você vai acompanhar os diários, né, as anotações de Piranesi, o que é bem legal e aumenta o ar de mistério do livro, porque você sabe tanto quanto Piranesi. Então, conforme o Piranesi vai descobrindo as coisas, você vai descobrindo junto com ele. Então é aquela sensação de leitura, você meio que tá perdido, sabe? Você não sabe o que tá acontecendo. Isso despertou muita curiosidade para mim durante a leitura. Eu nunca tinha lido um livro nesse formato. Eu só tinha lido mistériozinhos, livros de terror, alguns romances e tal. Eu nunca tinha lido um livro nessa pegada, nesse estilo. Eu fiquei muito curioso. Demorei um pouquinho para engatar na história, cerca de umas 50 páginas, não vou negar. Então o começo meio, para mim, foi muito diferente, sabe? Para mim foi um negócio muito novo. Mas eu fiquei, não, esse livro vai ter alguma coisa, vai ter uma virada. E quando ele tem a virada, esse negócio explodir a cabeça. Um outro ponto muito interessante desse livro é o tamanho dele. Me incentivou muito a ler. É um livro curto, de 200 e poucas páginas. E é justamente também um motivo que eu acho que você deveria ler. Pô, eu mergulhei de cabeça e foi um livro que mudou a minha vida. Ah, mas por que mudou a sua vida, cara? O que ele tem que te deixou louco da cabeça e você agora é um cara que lê todos os dias da sua vida? Essa resposta é muito fácil pra mim agora. Eu sou um grande amante de cinema. Os filmes que eu mais gosto são os filmes que mexem com você e você entende que isso é cinema, cara. O filme me teletransportou pra outro lugar, me deixou pensando por dias, refletindo sobre questões da vida, sobre tudo. E foi isso que Piranesi fez. Eu nunca tinha lido uma história que me fizesse refletir sobre a minha própria vida, sabe? Sobre a minha própria existência, sobre como eu enxergo a vida, sobre como eu vejo o mundo. Piranesi é esse cara que vive sozinho no mundo. E ele não reclama do mundo que ele vive, não se chateia com as coisas, ele vê beleza nas pequenas coisas, ele vê beleza nos detalhes, ele só agradece pelo que ele tem à disposição dele. Esse tipo de conduta do personagem me fez questionar as minhas escolhas, as minhas visões de vida e de mundo, entendeu? A gente anda muito perdido na sociedade hoje, né? Por causa da internet, rede social, informação o tempo todo na nossa cara, muita merda na nossa cara, essa que é a verdade. E meio que a gente se perdeu, né, ali no meio do caminho do que realmente importa, do que é a vida, do que é viver, do que é enxergar as coisas, dos detalhes, sabe? E esse tipo de reflexão que o livro me causou durante a leitura, sabe? 40 páginas do livro eu tava já ficando meio bagaçado. Essa sensação, sabe, de você tá lendo uma história, ou vendo um filme, ou sei lá, ouvindo uma coisa, de fazer você parar e olhar pro momento que você tá vivendo, pra mim ali foi o absurdo, foi o ápice, assim, que eu já tinha sentido na leitura. Eu falei, caralho, eu entendi que é possível ler histórias assim. Sei que é uma bagulho idiota isso que eu tô falando, né? Mas, pô, eu sou um cara que não lia, né? Então, pensa pelo meu ponto de vista. A partir do momento que eu entendi que isso é possível pra leitura, eu falei, meu Deus, eu quero mais. Eu quero terminar esse livro, eu quero ler um bagulho tão foda quanto. E aí que eu tomei a decisão de começar a ler os grandes clássicos da literatura, né? Que eu falei, pô, provavelmente os grandes clássicos devem causar essas coisas na gente, né? E aí eu fui e li o Retrato de Dorian Gray, que hoje é meu livro favorito. Eu tô tentando bater ele ainda, achar um livro que eu goste mais do que o Retrato de Dorian Gray, que também foi um livro que explodiu na cabeça de uma maneira inacreditável. E aí eu entendi, sabe? O que é a leitura, mano? O que é ler uma boa história? O que é ler uma boa narrativa com grandes personagens que vão ficar para sempre na nossa cabeça? Esse é o motivo que Piranesi mexeu com como eu enxergo a vida, mexeu com como eu vejo a leitura, me fez me apaixonar pela leitura e por grandes histórias, tá ligado? E é isso. Eu não sei mais o que falar sem dar
spoilers, eu até quero conversar um pouquinho aqui com quem já leu o livro. Para você que ainda não leu, vá ler, super recomendo, tenho certeza que você vai gostar muito. É um livro muito curto e uma fantasia maravilhosa que vai conversar com você de diversas formas. Eu tenho certeza que vai mexer com a sua cabeça e vai te fazer ver a vida de outra maneira. Tenho certeza disso. Agora vamos falar do livro, vamos falar do spoiler. Essa frase final é uma das melhores frases finais, assim, de todos os tempos. É uma frase que ficou na minha cabeça. Eu terminei o livro em fevereiro e eu ainda sei ela de cor. É um jeito perfeito de se terminar o livro. Não teria outra forma de terminar. Como o Piranesi começa a olhar para as pessoas pela primeira vez, depois de muito tempo ele sofrendo no mundo atual, onde ele não consegue se encontrar. E a partir do momento que ele começa a olhar para os detalhes, como ele olhava para os detalhes das estátuas, só que dessa vez não sendo as estátuas, sendo as pessoas, sendo a vida, sendo as nuvens, sendo a sombra das nuvens, sendo a grama, a barba do senhor, que parece com a barba da estátua. A partir do momento que ele começa a notar esses detalhes, ele entende que a casa é tudo, que a casa é a vida, que tudo pode ser belo e só depende do ponto de vista que você tá. E aí vem a incrível frase para finalizar, de maneira assim, no ápice, no clímax da história. Eu acho maravilhoso esse final, não poderia ter tido outro final. Uma coisa muito legal de Piranesi, como cada personagem representa um olhar da sociedade, né? A gente tem o Piranesi, que é o cara que não tem correntes, por assim dizer, nenhuma com a sociedade, sabe? Ele é puro, né? Ele é inocente. É muito legal porque quando a 16 vai encontrar com ele e tentar explicar para ele o que é o dinheiro, e ele não consegue entender o conceito do dinheiro, o conceito do capitalismo, né? E ele fica, poxa, mas se eu quero alguma coisa de uma pessoa, é só essa pessoa dar para mim. Quando ela precisar de alguma coisa que eu tenha, eu entrego para ela, sem crise. Seria maravilhoso, né? Se a gente não tivesse o dinheiro e outras coisas, mas é muito legal de ver como essa pessoa que não tem nenhuma ligação com a sociedade que temos hoje, ela vive a vida como ela tem sido vivida, né? Ele só precisa comer, um lugar para dormir e se aquecer. Para ele é só isso. Ele não precisa de mais nada. Ele tem tudo. A vida, ele tem a casa. A casa é maravilhosa, é imensurável. A beleza da casa é imensurável. Sua bondade é infinita. Isso é muito legal. E aí a gente tem o outro, que é justamente o oposto ao Piranesi, que é esse cara extremamente acorrentado à sociedade, né? Acorrentado, busca incansável pelo conhecimento, pelo poder, pela riqueza. Ele já foi corrompido pelos problemas ali da sociedade e isso fez ter atos de maldade, de crueldade, né? O cara sequestra pessoas, ele manipula pessoas, como ele manipulou o Piranesi, e é muito irônico que a morte dele é justamente uma consequência dessa busca incansável dele pelo conhecimento. Ele acaba sendo orgulhoso demais e não vendo, não ouvindo as palavras de Piranesi, porque ele acha o Piranesi um ser inferior a ele, em termos de conhecimento, e ele acaba morrendo de bobeira, sendo que o Piranesi, mesmo sabendo de tudo que o outro fez com ele, o Piranesi ainda num ato de solidariedade, de compaixão, de ser humano, sabe, com o outro, tenta ajudar, tenta salvar o cara. Essa cena pra mim é absurda demais, a cena da enchente. Esse capítulo é maravilhoso. E aí a gente tem a 16, que também é essa pessoa com muitas correntes na sociedade, né? Ela tem muitos problemas, ela não consegue se encaixar na sociedade que ela vive, porque ela vê o mundo mais ou menos como o Piranesi vê. Como ela não está na casa, esse mundo paralelo onde não tem essa sociedade, ela precisa viver de acordo com o mundo que ela tá. E isso é muito ruim para ela, né? Ela é excluída da delegacia de polícia lá, os policiais não se entendem muito com ela, porque ela tem uma maneira de enxergar as coisas muito diferente, ela age de forma diferente, ela não tem ninguém próximo dela, ela é sozinha. Por quê? Porque ela vê que tudo aquilo em sua volta não se encaixa com os pensamentos dela. E a partir do momento que ela descobre a casa, ela descobre esse mundo maravilhoso, fantástico, que não tem nada disso, ela se sente em casa, literalmente em casa. E ela não quer sair, né? É muito curioso isso. Nem ela quer sair, nem o Piranesi querem sair, mas eles precisam viver a vida, né? Eles precisam viver a realidade. É triste, mas também é muito bonito. Eu adoro como esses três personagens conversam sobre esses debates da sociedade, esses debates filosóficos. Porque se a gente para pra pensar, a gente é um pouquinho de cada um, né? A gente é um pouquinho Piranesi, a gente é um pouquinho 16, a gente é um pouquinho outro. A gente quer conhecimento, a gente quer riquezas, mas a gente também quer um mundo melhor para as outras pessoas, mas a gente também adoraria ter um espacinho nosso, quietinho, longe dos barulhos, você sabe? Seria maravilhoso, mas é meio difícil de ter. E é lindo como a Susanna Clarke escreve esses três personagens, como ela desenvolve eles, é muito bem desenvolvido os três personagens. Eu adorei a estilo da narrativa, que eu nunca tinha lido um livro assim com relatos, né? A gente vai acompanhando relatos diários do Piranesi. Eu nunca tinha lido esse estilo de narrativa, eu achei muito legal, muito interessante, e sempre deixa um mistério no ar. A gente sabe que o personagem principal sabe, então a gente vai descobrindo as coisas com ele, isso é muito legal, faz a gente estar mais dentro da história, participando ali, cria uma ligação muito grande com o personagem, a gente pensa junto com ele, discorda com ele, concorda e tal, isso eu achei muito legal, gostei bastante. E é isso, gente, eu não sei mais o que falar desse livro maravilhoso, vocês podem ver com minha cara que eu sou completamente apaixonado por essa história, eu recomendo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu Piranesi, deixa nos comentários, se você não leu, ficou curioso para ler, também deixa nos comentários, vamos conversar ali sobre essa história maravilhosa, e espero que goste, por favor, deixa o like, comenta, enfim, ajuda o canal a crescer, tem muito livro para falar ainda aí que tá preso aqui na minha garganta.